Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção do PET, Plano de Estudo Tutorado, volume 2, referente ao 7º ano. Iniciando aqui com os exercícios da semana 1. Os exercícios da semana 1 iniciam aqui na página 82, com a questão número 1, que diz o seguinte: leia o seguinte texto e observe a tirinha. Nós temos aqui no texto American Dialect, que são dialetos americanos. All speakers of American English speak a dialect of American English. Está dizendo que todos os falantes aí do inglês americano falam o inglês, um dialeto do inglês americano. Um dialeto, uma variação linguística, né, do inglês. Few people speak pure standard American English. Poucas pessoas falam inglês americano puro, inglês americano padrão. Some speakers' dialect is closer to standard American English. O dialeto de alguns falantes está próximo ao inglês americano padrão. But it still may have accent or distinctive features. Mas ainda pode ter sotaque ou características distintas. In addition, many people control more than one dialect as the result of schooling, working, relocation. Além disso, muitas pessoas controlam mais de um dialeto como resultado da escolarização, do trabalho e de realocação. American English includes both regional and social dialects. O inglês americano inclui os dialetos regional e social. The map at the top of the page highlights a few of the United States regional dialects. O mapa no topo da página destaca um pouco dos dialetos das regiões dos dialetos regionais dos Estados Unidos. Northern, região norte, Southern, região sul, Midland, região central, Western, região ocidental. Professora, que mapa no topo da página? Não estou vendo nada disso aqui. Não sei se vocês observaram, mas abaixo aqui do quadrinho desse texto tem um link que, se você entra, você acessa uma página que aparece esse mapa, a qual é que está tratando aqui no texto. Continuando aqui o texto. These large regional dialects also include smaller dialect regions within them. Está falando que o dialeto amplo, né, também inclui pequenas regiões, pequenos dialetos regionais dentro deles. Então, dentro de um dialeto maior, mais amplo, ainda existe outros dialetos, outras variações pequenas dentro daquela região. For example, New York City is its own dialect area within the Northern Region. Está falando que, por exemplo, a cidade de Nova York tem seu próprio dialeto dentro do dialeto da região norte. Learn more about the linguistic features of regional dialects at this website. Aprenda mais sobre as características linguísticas dos dialetos regionais neste site. E é aí que dá acesso lá onde tem, nesse link que tem o mapa. Na questão, aliás, tem a tirinha. Na tirinha tem aqui meio que um debate, uma discussão. Soda pop, Coke. E aí no final, debate, com a palavra debate. Isso aqui é discutindo qual que iam pedir, se era soda, se era pop, se era Coke. E aí no final, refletindo um debate por conta de um refrigerante que tem nomes diferentes, mas querem dizer a mesma coisa, porque nós estamos vendo aqui sobre o dialeto.
Aqui no Brasil, por exemplo, acontece isso com alguns alimentos, por exemplo, a mandioca, manjoca, Manaí, tem vários nomes de regiões, o polvilho, a goma, vários nomes para falar sobre a mesma coisa. Tapioca, beiju. Então, essa é a variação linguística de acordo com cada região. Às vezes você vai sobre o geladinho, por exemplo. Tem regiões que falam chup-chup, tem outras que é geladinho, e aí tudo referindo à mesma coisa. E precisa, aqui nesse texto, vem tratar sobre essa questão do dialeto. Na questão número 2, marque a opção que contenha as palavras que são importantes para o tema do artigo. Primeiro parêntese, people, features, website, edition, que é pessoas, características, o site e adição. Segundo parêntese, speakers, dialect, standard, accent, region. Falantes, dialeto, padrão, acento e região. E no terceiro parêntese, map, example e page. Mapa, exemplo e página. Então, a opção que contém palavras mais importantes para o tema do artigo que nós lemos é o segundo parêntese, que trata sobre os falantes, sobre o dialeto, sobre a fala padrão, né, a língua padrão, sobre o sotaque, sobre regiões. No segundo enunciado, ainda segundo o texto, podemos concluir que, primeiro parêntese, grande parte das pessoas nos Estados Unidos falam um inglês padrão, ou segunda opção, inglês americano inclui dialetos regionais e sociais. Opção correta, segundo parêntese, fala justamente o contrário, que poucas pessoas usam o inglês padrão. Na questão 3, na frase tirada do texto, a frase é essa aí, in addition, many people control more than one dialect as the result of schooling, work, relocation. A expressão negritada expressa negritada mais preta aí, no enunciado, que é in addition. Expressa continuidade, adição ou consequência. Expressa adição, porque lá quando fala in addition, many people control, está falando além disso, né? Além dessa informação, muitas pessoas controlam mais. Então, adição, expressa adição. Na questão número 4, analisando a frase, American English includes both regional and social dialects. Poderíamos dizê-la de forma diferente, mantendo o mesmo sentido. Marque a opção correta. Nós temos o primeiro parêntese que diz American English includes regional and social dialects. A diferença desse primeiro parêntese para a frase que está no enunciado é só que foi tirado o both. E no segundo parêntese tem American English includes either regional or social dialects. Nessa segunda frase, acrescentou either e or. Mudou o and, que tinha no primeiro parêntese, para or. Então, é isso aí que exclui o sentido aí da frase. Por quê? Quando eu falo que o inglês americano inclui os dialetos social e regional, é diferente de falar que o inglês americano inclui os dialetos social ou regional. Na primeira, está falando que é social e regional, é a adição, um e outro. No segundo parêntese, está falando regional ou social, é um ou outro. Então, é exclusão, um exclui o outro aí. Então, não tem como ter o mesmo sentido. A que tem o mesmo sentido é o primeiro parêntese, porque refere aos dialetos sociais e regionais. Então, primeira opção. Na questão número 5, escolha dentro das caixas abaixo somente os pronomes que correspondem às palavras das frases acima, preenchendo os parênteses. Das frases acima do quadrinho, tá? Porque às vezes a gente fala das frases acima da questão número 5. Então, são essas frases que estão acima do quadrinho aí. Para a gente colocar o pronome equivalente a cada uma. Geralmente a gente estuda pronomes no 6º ano, esse material aqui é referente ao 7º ano, então vocês devem lembrar desse conteúdo. Na primeira frase nós temos All speakers of American English.
Então, todos os falantes do inglês americano. Todos os falantes quem? Eles os falantes. Então, se é eles, nós temos equivalente ao pronome a eles o pronome they em inglês. Primeiro parêntese. Segunda frase. Few people speak pure standard American English. Poucas pessoas falam inglês americano padrão. Poucas pessoas quem? Elas, poucas pessoas. É poucas pessoas, mas não é só uma, então é plural. Vai ser elas, então é o pronome they novamente. Na terceira, the map at the top of the page. O mapa no topo da página. O mapa é quem? É ele, porém o mapa. Não é pessoa. Então, pronome it aí para o mapa, que está no singular. E na última, these large regional dialects. Estes dialetos regionais amplos. Plural, dialetos regionais. Estes dialetos regionais. Nós temos plural para quando não é pessoa, é o mesmo que a gente usa para quando é pessoa, que é they. Então, pronome they aí novamente. Se fosse singular, se fosse só dialeto regional, não fossem dialetos regionais, aí seria it. Mas aqui está no plural, tem de ser they. Os pronomes he ou she sobraram aí. Não tem como usar, porque eles fazem referência a ele ou ela quando é pessoa. Teria de ter nome de homem ou nome de mulher aí no singular para usar os pronomes he ou she. Na questão número 6, ainda de acordo com o texto, tem aí um trecho. The map at the top of the page highlights a few of the United States regional dialects. O significado do verbo to highlight é contradizer, realçar ou resumir. A opção correta aqui, se vocês, acredito que vocês tenham pesquisado, é realçar, no sentido de destacar, que é quando trata lá no texto sobre o mapa estar no topo da página, realça, destaca um pouco dos dialetos regionais dos Estados Unidos. Na questão número 7, escolha a opção que corresponde à palavra em negrito, a palavra mais preta. É a mesma parte que tem na questão número 6, porém na questão número 6 era para analisar a palavra highlights, e na questão número 7 é a few of. Se vocês pesquisaram a few of, vocês descobriram que quer dizer alguns. E destas palavras que tem aí nos parênteses, a que tem o mesmo sentido é some, porque some também quer dizer alguns. Nós temos no primeiro parênteses many, que é muitos. Nós temos no segundo parênteses few, que é pouco. Nós temos terceiro parênteses some, que é alguns, mesmo sentido de a few of. E no último parêntese a lot of, que é bastante, muito. Então, a opção correta, terceiro parêntese. Nós finalizamos assim a correção da primeira semana do PET volume 2 do 7º ano.